Olá, pessoal. Eu sou a professora Sabrina, aqui da equipe do Pad Papers. E hoje eu estou com o nosso editor-chefe, professor Vinícius. Mas ele que vai sentar no divã. Mas nós vamos discutir um pouquinho de um assunto muito importante, que é a sífilis congênita. Não é isso? Isso aí, pessoal. Então, hoje a gente vai falar de um assunto importante, que cai em prova e também é importante para o nosso dia a dia. E no último protocolo surgiram algumas dúvidas e é legal a gente conversar sobre isso. Vamos lá. E não só protocolos, né? Às vezes a gente acha que na prática não tem mais, né? Parece que é uma doença, nossa, sífilis, bezetacil, parece que é uma coisa que não está na realidade, né? Não existe nem mais, né? Mas quem está na enfermaria, né? Tenho certeza que você tem esse contato. Eu, quando estava na enfermaria, direto tinha casos de sífilis congênita, é mais do que eu imaginava. Sim. E conta pra gente, por que a sífilis congênita é um evento sentinela? Pois é interessante esse nome, né? Um evento sentinela, né? Da onde vem? Onde vem? É porque é uma das formas que o Ministério da Saúde tem uma métrica para avaliar como é que está o cuidado com a saúde de uma maneira geral, né? Então, a sífilis congênita é algo prevenível? É. Então, você tem aquela história de usar... tratar, né? Usar a penicilina benzatina ou outro tratamento para não gestante, usar o tratamento na gestante, usar o tratamento no recém-nascido, mas a incidência de sífilis congênita tem que diminuir ao ponto de se aproximar de zero, né? Não era para ter. Não era para ter. Então, se tem muito sinal que o nosso pré-natal não está bom, né? O nosso cuidado de saúde com as mulheres não está bom, né? Com os homens também, mas nesse caso, a mulher mais direcionada para a mulher, né? Que vai ser a mãe e tal, que vai engravidar, enfim. Então, é um evento sentinela nesse sentido. A gente está atuando bem na prevenção ou não, né? Esse que é o detalhe. Quando a gente vê a nossa realidade de internação de crianças que nascem né, com sífilis congênita, a gente já sabe... Que é alto ainda, infelizmente. É isso, né? porque é prevenível né, e acontece. Isso. E não é uma coisa assim, não é um tratamento complexo, não é um tratamento ultramoderno que ninguém conhece. Bezetacil, né? É clássico, né? Então... Exato. Mas, de qualquer forma, algumas leis ajudam, como, por exemplo, não poder dar alta para o recém-nascido sem ter um VDRL da mãe, aquela que não fez o pré-natal. Pelo menos a gente diminui a incidência da sífilis na criança, né? Exato. Deixa de faltar o tratamento não pode faltar, né? Porque a sífilis traz muitas sequelas, né? Muitas. É terrível. E aí é isso, a gente tem o caso do pré-natal, né? Que a gente tem aquele contato, e aí nas sorologias pode vir positivo, mas pode ter no hospital, na maternidade, admitiu, não tinha nada e veio positivo. Fez um teste rápido lá, veio positivo, acabou. E lá pro obstetra, se a gestante está com sífilis, o que ele tem que fazer para ajudar a gente? O que a gente faz? Muito bem, ele tem que tratar a sífilis, né? Tem que tratar, e assim, ele tem que tratar de uma maneira que crie proteção para a criança, né? Mas, de qualquer forma, o tratamento da sífilis, na minha cabeça, deu uma melhorada, porque antes, na sífilis primária, você fazia uma dose única da penicilina benzatina. E na secundária, você fazia 2 doses. Agora, para uma e para outra, você faz uma dose só. O que é interessante, já facilitou. Então, a sífilis que você não tem ideia de quanto tempo dura, ou uma sífilis terciária propriamente... Essa sim vai precisar daquelas 3 doses da penicilina, né? E tem que respeitar aquele intervalo de 1 semana entre as doses. E tem o intervalo em que a mãe tem que ter iniciado esse tratamento e o bebê nasceu, né? Pra gente pesar aquilo ali, se o tratamento é adequado ou não. Então, o que a gente considera de tratamento adequado da sífilis na gestante? Vamos lá. Isso é interessante porque o último protocolo ele trouxe mudanças que, na minha opinião, não é que as mudanças tenham sido ruins, é porque, na verdade, não mudou nada. E eles escreveram com outras palavras, o que dificultou muito. Mas tem uma coisinha. E o parceiro? E o parceiro? Pois é. Parceiro? Parceiro não é mais parceiro, é parceria. Tudo bem, ok. Mas eles eliminaram, inclusive, essa frase, né? Essa frase. Então, por isso que eu acho importante a gente ressaltar essa mudança, né? Então, o que é considerado adequado, né? Primeiro, o tratamento tem que ser feito com a penicilina benzatina. Sim, a gente já sabe que ceftriaxona trata a sífilis, que a eritromicina trata a sífilis, mas isso é para quem não está gestante. Se é gestante, pensando na criança,
não há trabalhos. Pode ser até que ceftriaxona trate também a criança, mas a gente não Mas tem a gente trabalhos. não tem os dados para dizer que vai proteger. Seria um essa tiro criança. no escuro, né? Assim, sem estar enxergando nada. Não tem como. Então, o tratamento adequado, obrigatoriamente, penicilina, benzatina e compatível com a apresentação, ou seja, primária ou secundária, uma dose única, terciária, 3 doses com intervalo de 1 semana. E o livro, os protocolos, frisam muito isso, assim, tem que ser esse intervalo. Tomou hoje, Sim. tomou daqui a 1 semana, passou 2 semanas. Categórico ali, Acabou, senão cara. perdeu. Começa Começa tudo de do novo. zero. Começa tudo de novo. Uma coisa que mudou efetivamente é que o protocolo anterior falava que você tem que terminar o tratamento na mãe pelo menos 30 dias antes da criança nascer. Não pode terminar o tratamento e 15 dias depois a criança nascer. Não pode. Você tem que terminar 30 dias antes. O protocolo atual mudou. O tratamento tem que começar Iniciar 30... no máximo 30 dias antes da criança nascer. Eu acho, minha humilde opinião, é que houve um erro de redação. Uma falha ali, alguma coisa está errada. Porque eu acho que na cabeça de todo mundo, o tratamento tem que terminar com um intervalo razoável até o nascimento da criança, pelo menos 1 mês. Para ser efetiva a proteção para o bebê. Exato. Mas, quanto mais perto do parto, menos tempo deu para tratar a criança, etc. Né? Exato. Mas se a gente pensar que mudou a sífilis secundária é uma dose só, assim como na primária, o dia que começa, acaba o tratamento, né? Então, se você começou 30 dias antes, você também acabou 30 dias antes. Mas acho que eles não contavam com a esperteza do treponema, que é a sífilis terciária. Se você começar 30 dias antes, pelo menos, mas você tem que fazer 3 doses, com intervalo de 1 semana, você vai acabar perto do parto. Então. Será que era isso que eles queriam dizer? Não sei. Não sei, não conversei com quem escreveu, mas um dia teria essa curiosidade. Pois é, também são aquelas entrelinhas mas ali se que você a gente precisa pensar na avaliar. prova e o cara bota lá uma sífilis terciária, começando o tratamento tipo 35 dias antes de nascer a criança, ele vai terminar o tratamento dentro do primeiro mês, né? Faltando poucos dias para o parto. E é considerado pelo protocolo adequado. Adequado. Agora, na vida real, né? Não vão aceitar isso como adequado. Como vai ser Não adequado? tem como. E o parceiro agora pode Pois é. fugir do tratamento? Pois é. Porque agora, Então, né? Não tem... Como é que era o protocolo anterior para dizer sífilis adequadamente tratada? Então, o remédio certo, penicilina, benzatina, começando no mínimo 30 dias antes da criança nascer ou mais. E aí, assim, antes estava muito assim, objetivo. Se o parceiro não foi tratado, Esquece. o tratamento foi inadequado. Aí eles tiraram isso e botaram assim, considerar chance de reinfecção. O que é a chance de reinfecção? É a parceria não tratar e no ato sexual se contaminar de novo. É isso. Mas por que não deixaram escrito como era antes? Agora eu acho que ficou nebuloso, sabe? Agora ficou assim... Você considera adequado... Ficou como se você não tivesse que ir atrás daquele parceiro. Pois é. Se você não trata ele, você expõe o bebê. Né? Sabe o que eu acho ruim disso? Parece assim, não vamos tocar nesse assunto, né? Então. Proibido. Não, mas esse assunto tem que ser falado. Assim, a parceria tem que tratar. Eu falo que esqueceu do parceiro, não conseguiu procurar. Tudo lá, bem que era muito chance difícil. De reinfecção. Na prática, era muito difícil a gente provar que o parceiro tinha tratado, né? Porque os parceiros fogem, não quer tomar bezetacil, não guarda nenhum papel. Vamos combinar e, Sabrina, não precisa nem fazer teste, né? Então. O ideal é já tratar logo. Se for o contato foi nos últimos 90 dias, trata, não precisa nem testar. É isso. Mas eles tiraram essa história de tratar a parceria e colocaram risco de reinfecção. Se houver, o tratamento é inadequado. Pô, por que não deixaram como estava escrito antes? O risco de reinfecção é ter contato sexual com o parceiro, a parceria que não tratou. Mas eles tiraram essa frase. E outro detalhe também que é interessante, que é um detalhezinho, que é quando você trata uma mulher antes dela estar grávida, o acompanhamento do VDRL é trimestral. Você faz novo VDRL a cada 3 meses, até porque não tem uma urgência, não tem uma criança que está sendo e a gente gestada, né? Se... No tratamento da gestante, você tem que fazer VDRL todo mês, e se o VDRL parar de cair ou voltar a subir, o tratamento foi inadequado. Então, assim, eu acho que a gente fecha o tratamento adequado versus inadequado. Né? Perfeito. O adequado tem que seguir tudo isso, né? O VDRL tem que cair, não tem que ter risco de reinfecção, ou seja, parceria tratada. Qualquer suspeita, qualquer coisa que não entre no fluxograma, está inadequado. Exato.
Perfeito. Perfeito. Mas aí a gente tá lá Ah, e nasceu o baby, né? nasceu bem. O RN da Muito bem. gestante que tinha sífilis. O que eu faço agora? Chegou a hora do Me pediatra. chamaram né? lá. Chegou a hora do pediatra. Agora chegou a nossa hora. Chegou a hora, O nossa que hora. fazer com o baby? Então, o que fazer com a criança? Eu acho que a primeira coisa é, o tratamento da gestante foi adequado ou não? Né? Foi adequado ou não? E aí, se ela foi de um tratamento inadequado, uma coisa a gente já pode adiantar. Essa criança vai tomar penicilina de alguma forma, seja Uhum. benzatina, seja cristalina, seja É o que eu procaína. sempre falo. Lembre que vai tomar de alguma forma, não importa qual. Vai tomar. Se a mãe foi inadequadamente tratada, a criança vai ter que tomar, o recém-nascido vai ter que tomar a penicilina, né? E aí a gente vai investigar o recém-nascido. Vai fazer, por exemplo, um VDRL dele. Eu achei muito interessante esse último protocolo, comparando o VDRL materno e da criança. Então, o ideal é, nasceu, há uma história de sífilis durante a gravidez, mesmo que a mãe seja adequadamente tratada, tem que colher o VDRL Sim. da criança. E aí, com esse VDRL, você vai comparar aquela história, né? O VDRL tem titulação. Titulação. Né? Por exemplo, um teste treponêmico, um TPHA, não adianta nada, porque ele vem positivo, ele é qualitativo, isso. é tipo pilha, né? Positivo e negativo, né? Não tem muita... Então, ele só mostra uma cicatriz sorológica ou até doença, mas passa para a criança e não tem titulação. Então, pode ser da mãe e acabou. Exato. Né? Mas o VDRL não, ele tem uma titulação. E aí a gente compara o VDRL da criança com o da mãe colhido no mesmo momento. Exato. Né? Lembrando que a gente não pode colher do sangue do cordão, porque pode contaminar, tem aquela geleia de Wharton que atrapalha, enfim. Uhum. Então colhe sangue. Vai, infelizmente tem que furar, não tem jeito. Compara no mesmo momento, colha um VDRL da mãe, né? Essa é a recomendação. E a gente compara. E antes se falava o seguinte, se o VDRL da criança for maior do que o da mãe, maior em titulação, Uhum. a criança tem um anticorpo que veio da mãe, passou pela placenta, mas ela também está produzindo anticorpo, então a titulação dela é mais alta. Mais alta. E aí eles fizeram um ajuste dessa recomendação que eu achei legal. Se ele for maior, pelo menos duas diluições. É. E aí é nessa que a galera se enrola um pouquinho, né? É. Porque tem a matemática da história. A matemática é um 16, um 32, um 8 e 64. O que é duas? Então, o que é? É, exato. Duas diluições Duas maior. diluições. Então, a diluição é uma coisa mais ou menos simples, né? Você vai pegar aquele soro, fazer o anticorpo. Aí você dilui numa quantidade igual, dilui a metade, melhor dizendo, e vê se continua positivo. Você vai misturando um líquido naquele soro do paciente de maneira que fique cada vez mais diluído. Se você tem muito anticorpo, você vai diluindo e o anticorpo ainda aparece. Lá. Então, se ele aparece com uma diluição muito alta, é que tem anticorpo demais. E o que são duas diluições a mais? As pessoas perguntam, Vinícius, como é que eu vou saber que são duas diluições a mais? Eu vou dividir por 2, que é multiplicar por meio, né? Exato. Aí é que está o detalhe. A matemática. A matemática é essa. Então, por exemplo, o da mãe é 1/4. Eu vou dividir por 2. Significa multiplicar por 1/2. 1/4 vezes 1/2 é 1/8. Né? Mas eu vou fazer isso de novo. De novo, mais uma vez. Porque são duas diluições. Aí eu tô do 1/4, eu fui para 1/8. Multiplico de novo por 1/2, que é diluir que é dividir por 2, vou chegar a 1/16. Então o macetinho é, pega o denominador da fração e multiplica por 4. É aquele número ali, a partir do qual, no denominador do recém-nascido, que você vai ter duas diluições a mais. Então a mãe é 1/4. Criança 1/16 para cima, ela está infectada. A mãe é 1/8. Criança 1/32 para cima, está infectada. Então, duas diluições para cima, é que ela o pessoal infectada. se confunde com 1 para, eles acham que é menor, que não é para cima. Mas tem que lembrar disso, que quanto mais vai diluindo, menor se a ainda fração. tem anticorpo, menor a fração, e ele continua ali positivo, persistente, presente. Exato, né? exato. Porque Esse tem é o muito conceito. anticorpo. Muito legal essa história, né? Então, se ele tem duas diluições a mais, ou se ele tem clínica, o recém-nascido, ou se ele tem um hemograma com uma bicitopenia, um raio-x de ossos longos com alteração. Bem, então se ele tem clínica ou se ele tem um VDRL positivo, um exame que a gente não pode esquecer é o líquor, né? Para definir se tem ou não, se tem neurosífilis e tratar. O líquor, a gente vai definir também
a penicilina que a gente vai usar. Exato, exato. Esse é um fato importante. Você sabe que uma coisa que eu descobri recentemente, lendo o livro do Walter Tavares de antibiótico, é que a penicilina, a benzatina, a cristalina, a procaína são o mesmo antibiótico. Eu nunca tinha me tocado disso. Eu vi você postar nos nossos stories. Ficou legal, né? Eu vi, achei demais. Pô, porque é o mesmo antibiótico, só que o adjuvante é diferente. É diferente. E aí, É o que conforme muda. você coloque um acompanhamento diferente, o filé com fritas, o filé com salada, o que tem junto? Como que é a bioquímica, né? É, Porque exato. aí a penicilina cristalina vai ter uma penetração no sistema nervoso central que os outros não têm. E é Exato. por causa dessa disposição. Isso, você tem a É muito penicilina interessante, né? e você junta algo com ela. Então, quando você junta algo com ela, um adjuvante, que faça com que ela seja liberada lentamente, você faz um pico bem menor e algumas bactérias não são atingidas. Por exemplo, um pneumococo, você precisa de um pico muito Real. alto. Então, a benzatina não consegue, porque o adjuvante dela faz com que ela seja liberada lentamente. Mas é o mesmo antibiótico, só que não faz pico. E aí, fica na corrente sanguínea muito tempo. É a Que às história da vezes febre não- reumática, né? Então, da febre reumática, às vezes vai tratar uma amidalite. Antigamente tratava mais, hoje em dia não fica É, dando bezetacil. O pessoal tem Mas pena das antigamente crianças. dava, aí o paciente falava, mas nossa, só vai tomar uma vez? Pois é. Mas é porque Porque tá ele ali faz um nível baixo, mas que é um suficiente para platô, né? suficiente para um streptococo da garganta, né? Exato. Um piógenes, suficiente para o treponema, né? E ele fica ali bastante fica tempo, né? Mas para febre reumática, por exemplo, para proteger, ele dura 3 semanas, né? Então, muito bem. Aí a gente vai escolher a penicilina. A penicilina cristalina é a que faz o pico mais alto e que é capaz de vencer com segurança a barreira hematoencefálica. Exato. Então, se houver alteração no líquor, é obrigatória a penicilina cristalina, da onde cria a mnemônica, que é a seguinte. Já ouviu essa? Já contei Não essa? sei, essa eu não sei se eu ouvi, vamos vamos lá. ver. Alguém tem que ser cristalino nessa história. Ou é o líquor, ou é a penicilina. Se o líquor não for cristalino, a penicilina tem que ser Olha cristalina. só! Essa eu gostei. Mas o mais interessante do recém-nascido é que, como a gente falou, né? Ele não vai escapar da penicilina caso a mãe tenha um quadro inadequadamente tratado. Então ele fez lá a investigação, mostrou que ele está com sífilis, a gente fez o líquor, se veio alterado, é penicilina cristalina 10 dias. Se não veio alterado, não é que você não possa usar a cristalina, você tem a opção da procaína. Aliás, é um parênteses, porque às vezes você não consegue colher. Pode acontecer de você não É. conseguir colher o líquor. Aí tem que ser na cristalina. Então tem que lembrar É. que a cristalina vai tratar qualquer Qualquer forma. coisa, Na qualquer dúvida, Exato. a gente pode utilizá-la. Às vezes cai isso na prova e o pessoal se confunde. Exato. Não, cristalina você pode usar. Não tem o líquor, pode usar. O que você não pode é ter uma alteração do líquor E não usar a e cristalina. não usar a cristalina. Ou seja, alguém tem que ser cristalino Alguém nessa tem que ser história. cristalina aí, ó. Fechou. Muito bem. Aí usou lá 10 dias de tratamento. Mas, se o tratamento foi inadequado, a criança for assintomática, os exames todos normais, inclusive VDRL, aí a criança pode não precisar de 10, pode prescindir desses 10 dias e fazer apenas a penicilina benzatina. Olha, beleza. Contanto que você Garanta o retorno. segmento Eu acho que no último ambulatorial. protocolo, eles não ficaram tão preocupados em colocar esse garante o segmento. Ele fala, tem que ter Tem que ter segmento. um Mas é retorno. fato. Acho que tem ele ter fala até segmento. na puericultura de rotina. Ele Isso. não coloca com aquela... Não né? coloca de uma forma que assim, impossível garantir, então vou fazer. Não, não é porque isso. senão, dependendo da região que você atende, da disponibilidade de médicos, aí você não consegue fazer isso com ninguém, né? Porque você não vai garantir. Nunca, vou garantir alguma coisa da minha vida amanhã, não vou. Então, não dos tem outros. como. Então não pois tem como. Mas ele bota lá de uma forma mais tranquila que tem que ter segmento. Beleza. Então a gente já tem uma possibilidade de usar só a penicilina benzatina no tratamento inadequado, mas que todos os exames foram negativos. Beleza. Mas tem uma outra história, né? Se a mãe foi adequadamente tratada, logicamente, se houver indícios, ou pelo VDRL, ou pela clínica, ou pelos exames complementares, e colocando ali, além do raio-x do hemograma, a punção lombar, se houver alteração, a gente vai tratar. Beleza. Mas se tudo vier negativo... E se tudo vier negativo? Me fala. E a mãe foi adequadamente tratada... Tá tudo bonitinho. O RN exposto a sífilis. Você trata ou não trata? Pois é. O que você faz? O protocolo atual diz que não precisa tratar. Você vai considerar esse recém-nascido como exposto a sífilis. E ele vai ter que ser acompanhado. Vai ter que repetir o VDRL. Ele precisa de pelo menos 2 negativos para você esquecer do problema. Quer dizer, Mas esqueci você não vai arquivei. dar nada mesmo para ele.
É o que está lá no protocolo. Tem certeza? Eu não sei se eles erraram quando escreveram, mas é que está lá escrito no protocolo. Vamos revisar o documento, né? Porque algumas polêmicas. Você sabe que eu aí. trabalho com alguns infectologistas, eles não aceitam isso, né? Eles acham que tem que pelo menos fazer a penicilina E benzatina. aquilo, na prática, Mas né? na prova, vamos pensar na prova. Na prova está lá. Se a mãe foi adequadamente tratada e o VDRL da criança não é pelo menos 2 vezes maior do que o da mãe. Que nós não já é. aprendemos a verificar. Já aprendemos. Não tem clínica. Você não precisa nem fazer os outros exames. Mas se você quiser, você faz lá um raio-x. Nem manda fazer. Mas se você quiser, você faz um raio-x de ossos longos para ver se tem periostite, osteocondrite, faz um hemograma, né? Aí ainda vai fazer a punção lombar. Quer fazer, faz. Mas não vai ter nada. Não vai ter nada. Em teoria, esse é considerado exposto e está livre da Em penicilina. teoria, beijo não me liga, né? Isso. Volta no ambulatório. Ai. Vamos lá. Mas olha, sífilis congênita tem bastante coisa pra gente discutir, né? Verdade. Mas verdade. acho que a gente deu um bom panorama geral aí Aham, da sífilis congênita. aham. E aguardem que teremos mais videocasts sobre este assunto. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.